boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso, super alto astral. Estamos na vibe, né? Realmente na vibe mundial, com uma vibe altíssima. Estou recebendo aqui hoje com muito prazer Carla Galo. Muito obrigada. Olha, a energia positiva, eu estou aqui sentindo, quero dar um abraço energético em todos vocês que estão conectados conosco, que acho que é isso aí, era um desejo meu estar aqui. Bem-vinda! E tanto mentalizei que aqui estou, né? Então aí assim, já vai um recado, né? Assim não funciona o universo, É Carla? assim, é assim. Eu acredito muito nisso, sabe? Às vezes demora, tem um tempo certo, mas a vibração, ela acontece. Desde que também a gente busque a conexão com a vibe certa, né? Isso aí. Porque às vezes o universo está nos dando sinais claros, mas a gente não consegue sintonizar. É isso aí. Porque muitas vezes a gente se sabota. O ser humano tem essa característica de se sabotar, né? Lamentavelmente. E aí a gente termina não conseguindo se conectar com as pessoas certas. Aí do nada a gente se conecta. É isso aí, não é isso aí. Às vezes a gente passa uma vida e não presta atenção, mas aí do nada acontece um start, aí você se conecta, como esse programa de hoje, se conecte com a gente, tem muita coisa boa que nós vamos falar aqui. 95,7 FM, pelo nosso site vibemundialfm.com.br. Você vai direto, clica no assistir ao vivo, acessa o nosso YouTube, é super prático, rápido, e estamos aqui ao vivo no estúdio da Avenida Paulista. Trouxemos Carla, que mora hoje na Bahia. Isso. Mas é uma gaúcha. Sim, que mora na Bahia. Eu digo que eu sou gaúcha de nascimento e baiana de coração. Né? A Bahia me deu régua e compasso como deu ao poeta. Coisa boa. E tá aqui em São Paulo essa semana e a gente aproveita para trazê-la aqui para a gente falar de um tema bem interessante, que a Carla, gente, ela é palestrante comportamental e motivacional, é mentora, é escritora, é empresária. Sim, sim. E ela estava me contando que ela sempre foi CNPJ. Então ela tem a prática, né? Do subir e descer, não é? E como? E se estabilizar. Exatamente. Não é? Que eu acho que é um foco importante exatamente. na vida da gente. Que é quando a gente respira e fala, agora eu estou no caminho certo. Exatamente. Eu tenho uma história interessante, que na verdade, assim, eu tenho o meu primeiro curso, minha primeira formação foi psicologia, e na psico, isso em 1980, né? Eu passei no vestibular. Junto com o advento de passar no vestibular, eu engravidei. E aí, gravidez precoce, eu era muito jovem, tinha 17 anos, e aí passei numa faculdade particular, e eu tive que vender sanduíche para custear minha faculdade. Só que assim, hoje, o pessoal que está aqui nos ouvindo vai dizer, todo mundo vende tudo que é coisa no campus. Eu estou falando de anos 1980. Que ninguém tinha, vendia né? nada, né? Ninguém vendia nada. E aí eu fui vendendo sanduíche e quando chegou lá no final do curso, eu recebi um convite. Falei assim, conta como é que você planejava a compra da matéria-prima, como que você conseguiu sobreviver ou até viver esses anos vendendo sanduíche. E aí eu fui para uma plateia que eu imaginei que fosse ser pequenininha, era uma plateia grande, já era de uma instituição do Sistema S, era o Senac, que eu nem sabia que eu estava entrando no Senac, e contei a minha história. E quando eu saí dali, eu saí com um convite para reproduzir essa fala em outros ambientes. Olha! E eu não entendia que eu estava ali ganhando a minha profissão, a profissão de palestrante. E aí eu digo que eu começo a palestrar no final dos anos 1980 e não paro mais. Por isso que eu sou CNPJ uma vida. Que legal, né? É uma história interessante, porque, e mais uma vez, vamos falar de vibe, vamos falar de universo. Olha só, é claro que a gente tem que saber ler as oportunidades, mas eu poderia simplesmente ter ido lá, relatado a minha história, recebido aqueles convites e não entender, até porque naquela época não existia palestrante. Os palestrantes que existiam eram homens. Eu me lembro que eu me inspirei, daí quando eu entendi que eu ia me tornar palestrante, Lair Ribeiro. Tá. Doutor Lair Ribeiro, porque, assim, faixa etária, Você né? tinha que ter um parâmetro, né, para poder se espelhar. Exatamente, eram homens. Professor Marins
eram homens. Então eu me torno uma palestrante, mulher, jovem, porque tinha mais isso, né? Esses nomes que eu estou citando, que continuam sendo esses colegas, eles são de uma faixa etária de uns 10 anos acima da minha faixa etária. E realmente você falou uma coisa, que era uma época que não se tinha Não. palestrantes como profissão. Não. Eram profissionais que iam Exato. palestrar para mostrar o teu trabalho e o seu conhecimento. Minha mãe chorou, minha mãezinha que não Que está linda. mais conosco Nesse plano. quando eu cheguei e disse, eu vou ser palestrante. Minha filha, toda essa luta, vendendo sanduíche, e agora? Que profissão é essa, Mas né? vem cá, essa história do vender o sanduíche já te colocou como uma estudante empreendedora. Sim, Aí não. daí você se tornou palestrante. Com certeza. Essa experiência do empreender, você colocou estratégias Não, para poder montar esse teu pequeno negócio? Não, aí é que tá. Eu fui como se diz, né, a empreendedora por necessidade. Que Ok. existe aquele, então, eu precisava fazer um dinheiro, não tinha como eu ir para o mercado de trabalho com 17 anos e grávida, né? Não sei, eu era uma menina de classe média, que nunca tinha trabalhado, então não podia justamente com 17 anos trabalhar. E aí eu lembrei, isso é Rio Grande do Sul, que eu tinha ido, você vê que eu tinha uma certa condição econômica, que eu já tinha ido a Buenos Aires com os meus avós. Uma época que não se ia com frequência. Não, lá no sul até era mais fácil. E aí eu me lembro que tinha sanduíche de miga. É um tipo de sanduíche típico argentino, que ele é feito com o pão, ao invés de ser o pão na vertical, assim, na horizontal, é como se fosse uma torta fria. E aí eu tive a ideia de fazer algo semelhante. Tá. E daí eu comecei assim, arriscando. Você inovou. E aí ninguém tinha, não se falava de sanduíche natural e tal. Aí logo em seguida tem uma novela num canal, né, bem conhecido, que tinha uma moça que vendia sanduíche na praia. Que era a Regina que era a Duarte. Regina Duarte. Já até sei. E aí associavam, né? E aí foi indo. Eu me mantive 4 anos vendendo sanduíche. Sensacional. E aí você falou de estratégia. Sim. Aí, logo em seguida eu entendi que eu conseguiria receber dinheiro, mas que não era no prédio da Psico que eu ia vender. Porque a Psico eram só mulheres, na época era só mulher. E mulher sempre, já naqueles anos, 1980, e lá ainda tinha as top models, elas estavam começando a surgir. Comiam nada. Não comiam nada. Então, assim, eu vou para onde vender? Para engenharia. Onde tinha mais homens, exatamente. Então, os rapazes, eu pegava, assim, de vários turnos, né? E eles, inclusive, compravam, alguns dos que já trabalhavam, compravam para levar no trabalrio. Gente, que legal. Daqui a pouco eu comecei a ter encomenda, eles chegavam e assim, com os Tupperwares, que era da época, encomendavam vários sanduíches para levar para o trabalho. Então, assim, foi tudo intuitivo, te respondendo a pergunta. Na época eu não tinha estratégia, mas quando eu montei aquela minha fala, que eu planejei ali escrevendo, eu percebi que sim, que eu tinha uma estratégia de compra de produto e que inclusive entendi que, um exemplo, atum, que hoje a gente encontra atum dos mais diversas marcas na prateleira, 1982 era uma novidade. E só tinha o quê? Uma marca. Era uma novidade. E aí, o tal do sanduíche de atum da Carla Galo, que até hoje... Carla, você não trouxe o sanduíche pra gente provar. É verdade, Vai ficar devendo, viu? Até hoje né, é um Gustavo? sucesso. Até hoje esse sanduíche é um sucesso. A forma como eu faço com pepininho e conserva bem picadinho. E é tão legal, né? Você tá falando tudo isso, aí a gente tava falando antes, né? Você foi pra 1980 e tal. E isso é uma questão que realmente não aparecia. Sim. E com o passar dos anos, dentro das faculdades, a gente começou a ver Com circulando certeza. os sanduíches, Com certeza. os brigadeiros, né? Aham. E agora a gente vê com mais facilidade, mas para fazer isso, também tem que ter uma veia empreendedora Sem sombra de dúvida. e a necessidade. E assim, ó, e não é fácil, porque você pode matar pessoas intoxicadas, me passava isso pela cabeça, você pode fazer ninguém comprar e ter uma perda, então você tem que ter coragem, você tem que ter realmente, assim, essa necessidade, coragem e principalmente, assim, ó, quem opta por empreender com um alimento no passado, no presente e será assim no futuro, a responsabilidade de fazer algo que tem energia
porque o alimento tem energia e que também tem a responsabilidade do cuidado, né? Da limpeza, da higiene e assim por diante. Quem vai comprar, né? Vai se alimentar daquilo, vai receber tudo isso. E vai alimentar também essa energia. Então, isso eu Isso. aprendi. Hoje em dia, assim, eu nunca parei de cozinhar. Eu sou uma pessoa que cozinho muito bem, por sinal. Mas, assim, eu sempre digo que eu tenho um plano B. A qualquer momento, se eu precisar, eu vou pro fogão e do fogão eu sei fazer dinheiro. Que bom! E o fogão é um bom lugar para fazer dinheiro, que ela tem a energia do fogo. É verdade, é verdade, é verdade. Agora me conta. Sim. Esse treinar a mente para positividade, que é exatamente o tema do nosso programa, ele já é parte de você. É verdade. Aí quando só de você falar, a gente já percebe. Esse treinar a mente para a positividade é algo instintivo ou é algo por ser treinável que eu tenho que ir absorvendo gradativamente. Assim, vamos lá. Hoje não é mais autoajuda, não desmerecendo a autoajuda, que a autoajuda é algo fantástico, né? Eu digo assim, que as estantes de autoajuda que muitas vezes as pessoas desmerecem, nas estantes de autoajuda estão livros, estão, na verdade, uma bibliografia vasta que salva a gente, que salva vidas, uma né? frase lida. Salva vidas. Então, assim, só que saiu a teoria da psicologia positiva, ela sai da autoajuda e hoje ela é ciência. É a psicologia cognitivo-comportamental que trabalha esse comportamento positivo, que diz assim, não importa o que aconteça com você, e sim como você reage. Então, a psicologia cognitivo-comportamental, ela diz assim, nós podemos passar por tragédias terríveis, né, por perdas terríveis. O que vai diferenciar é como você vai reagir. E se você quer sobreviver, precisa reagir positivamente. Então, daí que vem a teoria da positividade. A teoria da positividade, ela não nega a tristeza, ela não nega o luto. Ela diz que você precisa realmente chorar, você precisa ficar triste, ela aceita até a melancolia, que é já a tristeza um pouquinho mais prolongada. Mas ela diz que se você estacionar lá, aí o ser humano não suporta. Ana Beatriz Barbosa, aquela psiquiatra maravilhosa que tem um dos episódios mais concorridos dela, que é ela tem o Pod People, e dentro do Pod People, um dos episódios mais assistidos é justamente o que fala que o cérebro humano suporta tudo, menos a negatividade. Então, se você estacionar na tristeza, na lembrança das coisas que te fizeram sofrer, resumindo, se você estacionar na negatividade e no sofrimento, você adoece física e psiquicamente. E aí, quando você diz treinar, eu tenho uma base da psicologia cognitivo-comportamental, mas eu desenvolvi uma metodologia que eu chamo de SOL. Porque SOL já é o quê? Energético, Total. né? Então eu digo, você tem que pegar uma situação qualquer na tua vida, sistematizá-la. Quando você sistematiza, você entende aquilo que está acontecendo, você coloca aquele fato dentro de um sistema. Bem, o que está acontecendo aqui agora? Acabei de perder um ente querido. Pronto, então esse sistema, esse ecossistema, a perda de um ente querido, está envolvendo questões econômicas, qual é o grau de dependência emocional que eu tenho. Então eu faço uma avaliação, eu sistematizo. Aí eu vou para o SOL, né? Organizar. Então agora eu vou me organizar sem esta pessoa, economicamente, emocionalmente e assim por diante. E aí vamos pro L, lapidar. Agora é hora de que eu já entendi, já fui lá, sei que esse ecossistema, né, ele tem sofrimento, vai doer muito, vai ter noites vazias, vai ter conta bancária deficitária, porque envolve, né, tudo isso, vai ter amigos que eu não tenho mais porque eram amigos dessa pessoa e que agora vão se afastar. Então eu já analisei o ecossistema, agora é hora de lapidar. Lapidar é eu começar, o que eu preciso? Bem, eu preciso de
conhecer pessoas, eu tenho que sair dessa cama, eu tenho que abrir a janela, eu tenho que buscar, eu preciso me alimentar. Quantos dias eu estou sem me alimentar? E para ganhar força para isso? Então, primeira questão é você entender, a gente tem que diferenciar. Uma coisa é a doença, né? Então, assim, eu entrei num quadro de tristeza, eu não fui treinada, eu não conheço a metodologia SOL, por exemplo, eu estou num quadro de... Comecei com tristeza, fui para melancolia e me deprimi. Pronto, então eu estou num quadro agora, não é mais falar só de positividade, agora já não é mais uma mente, porque a gente tem que entender que quando se fala de treinar positividade, a gente fala da mente sadia ainda, a gente fala da saúde mental. A doença mental, quando a gente entra no âmbito da doença mental, aí a gente já precisa buscar apoio técnico. Então eu sempre digo assim, o meu trabalho de treinar mentes para a positividade são treinar mentes saudáveis. Quando a gente identifica que o indivíduo já não consegue mais levantar da cama, aí é a hora de buscar ajuda clínica. Porque já é química. Daí já é clínica, pode ser até talvez tenha que entrar com medicação, às vezes mas aí com psicoterapia, porque vamos entender, eu não sou psicoterapeuta, eu sou uma treinadora, né? Eu sou uma pessoa que trabalha dentro das empresas. Essas mentes que eu busco treinar para a positividade são as mentes que estão laboratório. Essa é outra questão, que a gente não pode misturar as coisas, né? Adianta a pessoa, por exemplo, só tomar a medicação sem fazer uma psicoterapia para poder mudar todo esse sistema, para poder ficar saudável e partir para esse treinamento? Porque a gente acaba vendo muitas pessoas tomando a medicação, mas não sendo acompanhadas. O que ocorre? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que quem medica é um médico, um psiquiatra. E o papel, às vezes você tem um psiquiatra que o papel do psiquiatra é única e exclusivamente prescrever. E muitas vezes ele prescreve a terapia. Só que a pessoa não busca, né? Porque ele prescreve, mas ele não necessariamente acompanha. Por isso, né? A importância das equipes multidisciplinares. Né? Tanto é que até no SUS, hoje em dia, a gente tem os CAPs. Eu sou fã dos CAPs. Eu sou uma pessoa... Eu valorizo muito, porque quando a gente fala de saúde mental ou de doença mental, a gente tem que enxergar todos os recortes, inclusive o recorte daqueles menos favorecidos. Lógico. E aí a gente tem os CAPs, que são assim, o Centro de Apoios Psicossociais São Paulo. Eles estão aí fazendo um trabalho fantástico agora de apoio também à droga, adição e álcool, né? Então, você pega por bairros, tem um número, tem que ter mais, lógico, mas né? Tem um número significativo, e eles têm como característica justamente serem equipes multidisciplinares, né? Agora me conta uma coisa, a gente citou o termo positividade tóxica. Isso. Se ela é positividade, de que forma ela é tóxica? Então, esse termo, eu acho que a negatividade é tóxica. Claro, olha, eu vou te dizer, de um tempo para cá isso virou um modismo, e daí as pessoas assim, às vezes não deixam nem eu abrir a boca. Quando eu começo a querer falar da positividade, você é uma positiva tóxica. Você é uma positiva tóxica, porque ninguém é 100% feliz o tempo todo. E nós, que da psicologia positiva, não dizemos isso. Positividade tóxica foi um termo cunhado lá na Inglaterra. Eu nem me pergunte o nome do indivíduo, que eu nem gosto de promovê-lo, porque eu não concordo com isso. Ele cunhou esse termo e aí começou um monte de gente multiplicar e associar, a chamar de positividade tóxica aquelas pessoas que postam na internet uma falsa felicidade. Só que a gente tem que entender o seguinte: tem gente que tem a internet como trabalho. Eles são digitais influencers. Eles vendem aquilo, porque o trabalho deles é esse. Então, assim, uma coisa é isso. E até os digitais influencers, que vendem a tal da alegria, quando resolvem, a gente falava isso nos bastidores, quando resolvem abrir a boca para contar suas tristezas, eles são limados. Porque, no fundo, ninguém quer ouvir tragédia. Essa que é a verdade. Entendi. Então, assim, eu digo que muito mais negativo do que a tal positividade tóxica. Tóxico mesmo é você
ter raiva, alimentar a raiva. É você ter sentimentos negativos e alimentar. Eu conheço uma pessoa, Samília, deixa eu só te contar assim rapidinho. Que ela diz, olha que coisa feia. Ela diz assim, olha, eu tenho um baú. Neste baú, eu guardo todas as lembranças e nomes das pessoas que me fizeram mal. Olha que coisa feia. E aí eu imaginei primeiro que o baú era imaginário. Ela, não, é um baú, uma caixa de madeira, e ali eu escrevo. Me fez mal uma vez na vida, eu boto o nome, a data e escrevo o que fez. Gente, que sofrimento, né? De tempos em tempos eu abro e leio. E aí eu disse, mas por que isso? E às vezes eu saio pra rua e eu imagino o baú nas minhas costas. Eu digo, meu Deus do céu, eu fiquei imaginando aquela pessoa, já pensou, ela vai pra academia, vai com aquele baú. Imagina ela fazendo amor com o baú nas costas. Eu imaginei aquilo. E eu só vi o seguinte, é um sofrimento. Eu já punha na fogueira. Mas é claro, mas é óbvio, já né? Mandava subir. Então, tu tá entendendo? Então, e essa que sofrimento, né, E essa é uma pessoa que olha pra mim e diz assim, porque você é tóxica demais com esse teu sorriso no rosto. Então, olha, a alegria, né? Ser positivo, ser poliana, acaba incomodando as pessoas. Com certeza. Mas se incomoda, alguma coisa tem por trás. Sim. Né? Porque gosta também de ver coisas negativas. Com porque certeza. Senão os programas com excesso de Tragédia, tragédia, violência não fariam tanto sucesso. Né? E agressividade, perversidade. Exatamente, até, né? Exatamente. Tem gente que se alimenta disso. Há algo por trás. Exato. Olha, a questão toda é a seguinte, para você ter uma ideia, as pessoas gostam mesmo de... O ser humano, ele se alimenta do sofrimento, né? E muitas vezes ele até chora e tal, mas ele quer chorar. Então eu digo assim, a gente tem que pensar no que? Pensamento, palavra e ação. Então você tem que pensar naquilo que você... O pessoal que está nos ouvindo agora... Olha para aquela câmera ali e fala. O pessoal que está nos ó. ouvindo agora, eu gostaria assim de falar isso assim para o coração de vocês. A gente não é simplesmente assim, não vou assistir mais notícias. A gente tem que assistir notícia, tem que saber o que está acontecendo no mundo, mas a gente não pode ir lá, a mesma notícia e assiste uma, e assiste duas, e assiste 3 vezes, e fica ali, aquela situação trágica, aquela coisa negativa, você fica consumindo, e consumindo de novo, e consumindo de novo. Então, tu fica alimentando a tua mente com informação negativa. E aí, tu verbaliza isso. Então, assim... Pensamento, palavra e ação. Daqui a pouco, a tua ação também será negativa. Entende? Então, assim, a gente tem que retroalimentar a vida com coisas positivas. Porque eu estou recebendo as informações, eu estou absorvendo essas informações e transmitindo também, e automaticamente eu começo a agir desta forma. Às vezes até inconsciente. Às vezes até inconscientemente. A agressividade pode ser um caminho desse, né? Olha o que aconteceu com o nosso Rio Grande do Sul, né? Que eu sou gaúcha de nascimento, baiana de coração, como eu falei. Aí essa tragédia, quero até nesse momento me solidarizar com o povo gaúcho. Assim, estou com você, já fiz muito. Eu conectei pessoas para doações e tal. Mas chegou uma hora que todo mundo estava ali. Era muita tristeza. É muita tristeza o que está acontecendo lá. Daqui a pouco tinham pessoas brigando entre elas. Assim, o pessoa ia lá fazer a doação, mas aí já brigava com o outro, porque achou que a doação do outro estava errada. Daí o Pix, eu mesmo decidi informar um Pix. Daqui a pouco vinha gente dizendo assim, não informe esse Pix não é confiável. Aí, daqui a pouco eu apoio muito a questão da mulher. Então, foi feito um abrigo, né, lá só para mulheres. Daqui a pouco tinham homens dizendo que iam me pegar, que iam fazer, que iam acontecer, e eram conterrâneos meus gaúchos. Então, assim, daqui a pouco um negócio que era para todo mundo se unir na vibe mundial positiva, não, estavam já se criticando, porque estavam absorvendo um sofrimento intenso demais. E esse a gente está chegando bem ao fim do programa. Certo. E esse acaba sendo um recado para que a gente preste atenção, claro, em como a gente ouve, exato, né? E eu aqui fazendo o Jornal da Boa Notícia há 24 anos, olha aí, a gente tem esse exercício, né? Em como a gente ouve a informação, como a gente digere essa informação
e como eu ajo a partir dali com a minha Exatamente. vida e a vida do outro. Exatamente, exatamente, é isso aí. Esse é um recado da gente Exatamente. começar a prestar atenção em como nós estamos agindo e reagindo em É cima isso. das coisas da vida, porque todo mundo passa por turbulência. Sem sombra Todo de mundo tem dúvida. seu dia de Sem tristeza. sombra de dúvida. A gente está chegando ao final, mas deixa eu só contar rapidinho. Eu sou viúva do meu primeiro casamento. Meu falecido marido teve um câncer terrível, eu ajudei a cuidá-lo, cuidei dele ali, ó, até o final, até o último suspiro. Passou um tempinho, conheci meu atual marido, Tá aqui. estamos casados há 7 anos e foi uma bênção do universo. E todo mundo às vezes diz assim, Carla, como você atraiu alguém tão rapidamente? É energia positiva. Eu não mergulhei naquele sofrimento, eu trouxe alegria para ele que estava no momento de dor. Né? Parabéns. É isso aí, né? Entendi. Quem quiser seguir a Carla Galo é @ É palestrante Carla Galo. É fácil, gente. Palestrante Carla Galo. Essa mulher, energia lá no alto. Obrigada, viu? Eu que Sucesso agradeço. pra você. Eu que agradeço para nós, para nós. Com certeza. Vibe mundial sempre. Sempre. Quando vier para São Paulo, vem aqui pelo Com menos para tomar um certeza. café. Com certeza. Gente, o Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem o Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo. Até lá.